Os juros nos Estados Unidos estão no maior nível em 22 anos e isso está afetando diretamente o seu bolso aqui no Brasil. No vídeo de hoje eu vou explicar essa relação e também explicar no que a gente tem que ficar de olho nessa semana para entender quais serão os rumos do mercado global. Bora pro vídeo de hoje. Com os juros nas alturas para os padrões americanos, o Federal Reserve, que é como o Banco Central lá dos Estados Unidos, tem atuado como um imã nos mercados globais. Então, como a renda fixa de lá, as treasuries, os títulos emitidos pelo governo americano, são considerados livres de risco, ou com menos risco do que títulos emitidos pelo governo brasileiro, por exemplo, todos os agentes econômicos acabam mandando seu dinheiro lá para os Estados Unidos, afinal eles conseguem ter uma rentabilidade interessante correndo muito pouco risco. Então, como vocês estão vendo aqui na tela, a taxa de juros lá nos Estados Unidos está entre 4,25% e 4,5%, lá é uma faixa de taxa de juros, e está nos maiores picos de toda a história. Então, olhando aqui para esse século, lá em janeiro de 2001, a taxa estava nesse mesmo patamar aqui de 5,50, que foi o patamar que atingimos em julho de 2023, o mais alto em 22 anos. Desde então, o Fed manteve a taxa de juros por lá alta durante um tempo e no ano passado começou a fazer alguns cortes de juros para diminuir essa taxa de juros, porém ela ainda continua num campo muito alto. E quais são os impactos aqui no Brasil? Bom, o Brasil precisa manter um diferencial de juros atrativo, afinal, para investir aqui o investidor corre muito mais risco. A Selic em 13,25% está entre as maiores do mundo e a pressão sobre o real quando os juros sobem nos Estados Unidos é muito forte, afinal, as pessoas são melhor remuneradas lá nos Estados Unidos, em dólar, com menos risco, em comparação com o Brasil, coitado. Ele acaba sendo deixado de lado e isso pressiona o nosso câmbio. E é necessário compensar o risco país, além da inflação, mexendo nas taxas de juros. Então, nesse gráfico aqui, a gente consegue ver as taxas de juros reais, que são a taxa de juros, a taxa Selic, por exemplo, descontada da inflação dos últimos 12 meses. Então, a gente consegue ver que o Brasil é o país com a maior taxa de juros real de todo o planeta, acima de economias como a da Rússia, que está em guerra, a Argentina, que está em frangalhos, o Milei está fazendo um bom trabalho, mas ainda tem muita coisa pela frente, México, Indonésia, Colômbia, enfim. Hoje o Brasil tem a maior taxa de juros real do mundo. E assim como aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, a taxa de juros é usada para controlar a inflação. Então, a gente vai ter nessa semana a divulgação do PCE, na sexta-feira, que é o principal índice de inflação para o Federal Reserve. E a projeção do núcleo do PCE é de uma alta de 0,3% em janeiro, um número acima do desejado pelo Fed, que indica pressões inflacionárias persistentes e pode atrasar o início do corte de juros. E o que está pressionando a inflação lá nos Estados Unidos? O mercado de trabalho aquecido, o setor de serviços resiliente, possíveis novas tarifas de importação que o Trump pode colocar para vários países e também as restrições à imigração que vão afetar o custo de mão de obra lá nos Estados Unidos. Trouxe aqui para vocês a evolução do núcleo do PCE para os anos de 2023 e 2024. Então, como vocês podem ver aqui, foi bastante volátil, taxas aqui relativamente altas para o mês, de 0,5%, 0,3%, e a gente tem que ficar de olho principalmente no núcleo, que é para onde os agentes estão olhando agora. Então, só relembrando, a expectativa para janeiro de 2025 é de uma alta do núcleo do PCE de 0,3%. E com isso, quais são as expectativas para a taxa de juros lá nos Estados Unidos? Para março e para maio, as duas próximas reuniões, espera-se uma manutenção das taxas e para julho a gente espera um primeiro corte de 0,25 pontos percentuais, num processo gradual de redução, como os membros do Fed já têm falado. Não precisa de pressa para a gente reduzir as taxas de juros por aqui. E por fim, com isso em mente, qual que é o cenário para a taxa Selic aqui no Brasil? Bom, aqui a gente tem uma pressão estrutural sobre a taxa, então a situação fiscal brasileira continua como o principal limitador interno. Tem também a questão de que se não houver um ajuste fiscal significativo, a Selic vai permanecer elevada, muito provavelmente até a troca desse governo, e o risco país acaba não permitindo a convergência dos juros brasileiros com os juros internacionais, ou seja, a nossa taxa de juros vai ter que ficar alta por muito mais tempo, diferente dos outros países do globo. E também é um fator externo, claro que menor do que o fator interno, mas ele também pesa.
Então, cortes de juros lá nos Estados Unidos podem dar fôlego para mais quedas por aqui, e a cada 0,25 ponto percentual de corte do Fed pode abrir espaço similar para o Brasil. E é aquela história, o timing dos cortes americanos pode frear ou ajudar a acelerar a queda de juros aqui no Brasil. Mas a gente tem que entender que para esse ano a expectativa da Selic é de alta, que ela vai terminar o ano ao redor dos 15%, e para 2026, tudo dando certo, ela deve terminar ao redor de 12, 13%. Então, para fechar, trouxe esse gráfico aqui da projeção do CDI, que sempre segue de muito perto a Selic. Como vocês podem ver aqui, o pico dele está projetado em setembro de 2025 em 15,6%. Então, para o CDI estar nessa faixa, a Selic deve estar ali em 15,7%, 15,75%. E lá para dezembro de 2026 a gente vê uma queda, mas mesmo assim a Selic ainda em patamares, o CDI em patamares muito restritivos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho na divulgação do PCE nessa sexta-feira, porque vocês já sabem como interpretar esse número e como entender como ele vai afetar os seus investimentos. Lembrando que não é nenhuma recomendação e até a próxima.